Bom dia Igreja Nova Aliança, tudo bem? Estamos aqui mais um domingo reunidos para adorar o nome do nosso Deus. Vocês todos são muito bem-vindos. O pessoal que está chegando pode achar o seu lugar. Nós vamos começar o nosso momento de louvor e adoração. Antes da gente começar a cantar, queria ler um trecho da palavra com vocês. Se você tiver sua Bíblia aí, pode abrir em Marcos, capítulo 16, versículo 9 em diante. Um trecho que, após a ressurreição de Jesus, ele aparece para os discípulos e logo é elevado aos céus. E diz assim a palavra: Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que haviam estado com ele, os quais estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas não creram nos 2. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Ele lhes disse: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. É esse Deus que venceu a morte, ressuscitou e reapareceu para os discípulos que nós vamos adorar agora. Você pode ficar de pé no seu lugar. Vamos cantar.
meu Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel. Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre para sempre. te amarei. Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel. Ele é o grande eu sou, Diante é o dele eu me prostro e eu canto e louvo ao Rei. Ele sempre existiu, E eu Alfa, o amo Ômega, e o início e o fim, diante dele eu me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre para sempre. te amarei. Te amarei. E Ele é eu o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel. Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo próximo, príncipe da paz, Só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Glória a Deus. Seja engrandecido o nome do nosso Deus. seja engrandecido, ó Deus da minha vida.
sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Louvemos ao Senhor. E a igreja canta mais uma vez. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Toda Senhor. glória, toda honra seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Recebe o louvor dos nossos irmãos aqui nesta manhã. Sê conosco no restante deste culto. Enche o nosso coração com Teu Espírito, Pai. Acreditamos, Senhor, porque o Senhor vive e está aqui no meio de nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. A igreja pode se sentar. Bom dia, queridos. Ainda no espírito de alegria, celebração, em nome do nosso Deus, a gente tem a oportunidade agora de adorar o Senhor por meio dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Se você nos visita, não queremos que você se constrange a participar desse momento. A gente entende que é nossa responsabilidade, é nosso privilégio como membros dessa igreja de com alegria sustentar essa casa.
Quero convidar você mais uma vez a baixar sua cabeça para que a gente possa se dirigir ao nosso Deus em oração. Senhor Jesus, a sua ressurreição é um lembrete para a gente de que a gente vive por algo muito mais valioso do que qualquer coisa que a gente encontra nessa vida. E a gente entende que o nosso momento de dispor também dos nossos recursos financeiros para te adorar é um lembrete da gente colocar aquilo que é fugaz dessa vida a serviço do Teu reino, do avanço do Evangelho, e por isso a gente faz isso com alegria, Jesus. Continua a dar para a gente a possibilidade de investir no avanço do Seu reino, investir no cuidado das pessoas que estão ao nosso redor, ajuda a gente a encontrar a provisão de cada dia também, Senhor, e continua a dar toda a sabedoria para a equipe do administrativo aqui da nossa igreja. A gente pede isso no Seu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez, bom dia. Quero cumprimentar vocês aqui da Nova Aliança, quero cumprimentar também você que nos visita, e para você que nos visita, a gente queria poder reconhecer você, e para reconhecer a sua presença, poder te entregar um presente. Então, se nos visita, eu queria que você rapidinho se colocasse em pé, só para a gente poder te presentear. Temos alguém que nos visita pela primeira vez no culto da Nova Aliança aqui? Aqui, que legal, seja muito bem-vinda, a gente só quer entregar um presentinho para a senhora. Fico muito feliz com a sua visita. Se você já tem uma igreja, pode mandar o nosso abraço lá para a sua igreja. Se você está procurando uma casa, uma família, considere estar conosco, a gente vai ficar muito feliz em recebê-la. Nosso desejo é que Jesus fale com o seu coração, fale o coração de todo mundo aqui nessa manhã, tá bom? Fico muito feliz com a presença de todos. E agora a gente tem um momento que é bastante especial para a gente como igreja, que é a gente poder orar pelos ministérios nos quais a gente tem investido. Geralmente a gente chama esse momento de momento missionário, e o que isso remete a gente são aqueles ministérios, os nossos parceiros missionários que estão distantes, mas a gente também tem ministérios que são desempenhados por voluntários aqui da igreja, no cuidado de pessoas, na pregação do Evangelho, e por isso eu quero chamar o Luiz aqui para compartilhar um pouquinho do que o nosso Ministério de Ação Social e Evangelismo tem feito, para que você possa também se envolver com esse ministério de todas as formas possíveis. Obrigado. Bom dia a todos. Acho que talvez muitos não me conheçam, me reconheçam, né? Porque eu tenho o privilégio de dar glória a Deus e honrar a Deus nessa igreja desde 2004, são 20 anos, mas a nossa frequência, minha e da minha esposa, geralmente é no culto da noite. Então, talvez muitos membros novos também, né, não me conheçam ainda. Bom, eu também faço parte desse ministério, que é o Ministério de Evangelismo e Ação Social, e junto com o Roberto, o Renato, o Ramon e o pastor Nelson. Esse ministério foi criado bem recente, vamos dizer assim, né? E ele vem a partir de um projeto que nós implementamos nessa igreja, que essa igreja começou a desenvolver há 6 anos e meio atrás. E é um projeto chamado Alcançando Vidas. Nós conseguimos juntar um grupo de pessoas que se entusiasmou com esse projeto de distribuir cestas básicas para pessoas carentes nas comunidades de Curitiba. Logicamente que isso era uma forma de se aproximar das pessoas, porque o verdadeiro propósito seria levar a palavra e evangelizar essas pessoas também, né? Então, nós começamos isso há 6 anos e meio atrás. Hoje, nós temos contabilizado 5.833 cestas entregues para essas pessoas. E, se você fizer a conta, cada cesta com 18 quilos, isso vai dar em torno de 105 toneladas de alimentos. Então, foi uma maneira que nós encontramos de poder levar a palavra mais perto daqueles ou que não conhecem a Jesus
ou que precisavam renovar a sua fé em Jesus, né? Podia passar o próximo, por favor? Outro? Obrigado. Então, hoje nós temos um compromisso de entrega de 85 cestas por mês. E estão distribuídas assim: a Escola Itacelina Bittencourt, ali na Vila Guaíra, são 15 famílias. Na Escola Donatila, lá no Uberaba, mais 15. Na Biblioteca do Caximba, são 21 famílias. A Biblioteca do Caximba, ela cuida de 300 crianças pequenas, de 2 a 6 anos, e também tem um berçário lá. Então, ela é uma escola uma biblioteca, uma instituição que não tem ajuda governamental nenhuma, só vive de doações e de trabalho voluntário de 21 pessoas. Aqui na nossa igreja menonita da Vila Lindóia são 19 famílias, lá com o pastor Nelson. Aqui na nossa igreja nós disponibilizamos 5 cestas, e na Igreja Nova Aliança, lá do Campo de Santana, para 10 famílias. Eu queria reforçar, os números são bonitos, nós viemos crescendo, nós temos conseguido recursos até agora para levar esse projeto adiante, né? Mas o mais importante é evangelizar. Não adianta a gente se levar só uma cesta, um alimento físico, se a gente não levar a palavra de Deus para essas pessoas. E tem muito gratificante quando a gente consegue levar isso às pessoas e ter o retorno. Nós tivemos, nesse tempo, nós tivemos muitas pessoas que, vamos dizer assim, se voltaram a Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus. Mas em torno de 10, 12 pessoas nós conseguimos. E para nós é uma felicidade muito grande quando apenas uma pessoa, se a gente tivesse conseguido apenas uma pessoa, já estaríamos assim muito felizes com isso. Poderia passar o próximo, por favor? Bom, na questão de ação social, nós temos feito diversas doações aqui a pessoas necessitadas, nas igrejas também, móveis, vestuário, remédios, material de construção, fogão. Vocês não imaginam a quantidade de demanda que tem para ajudar essas pessoas mais carentes. Lá na Biblioteca do Caximba também, as moças demandavam um kit de higiene pessoal. Até isso, parece que em 2024 as pessoas ainda têm essa necessidade, as moças têm essa necessidade, mas existe isso. Apoio à internação e tratamento de uma pessoa que estava com uma dependência química, né? Apoio à internação também de uma pessoa com depressão, e organização de bazares na igreja da Vila Lindóia. E sempre que a gente consegue um dinheirinho a mais, uma verbinha a mais no fim do ano, a gente faz questão de fazer uma doação, ou de uma ave natalina, ou de um panetone, para essas famílias, e faz bastante diferença também. Tivemos atendimento também de assistência social aqui da nossa igreja, para encaminhamento de pessoas, né, na rede de proteção da prefeitura. As pessoas não têm, às vezes, a mínima noção de que recursos elas podem procurar. Então, isso também é uma forma da gente estar ajudando essas pessoas, né? Também encaminhamento de vagas de emprego, né? E hoje o pastor Nelson está começando um trabalho ali na igreja da Vila Lindóia, que é um trabalho muito interessante. A igreja da Vila Lindóia, ela agrega também a Escola Itacelina, que é uma escola próxima. E a diretora dessa escola, ela diz para nós quais são as famílias que precisam mais de cestas. E nós estivemos conversando com eles, com ela, e ela me disse o seguinte: vocês teriam condição de dar uma assistência psicológica? Mas para quem? Para a criança? Não, tanto para a criança, para os alunos, quanto para os pais dos alunos. E o pastor Nelson entrou em contato com a Faculdade Fidelis, e a Fidelis tem hoje a formação de psicólogos. Então, o pessoal chega no final do curso, precisa fazer os seus estágios. Então, nós vamos começar a trazer
essas pessoas, esses formandos, para nos ajudarem também lá na igreja da Vila Lindóia com esse tipo de apoio, né? E também, falando mais um pouquinho do pastor Nelson, ele está muito entusiasmado com o serviço de atender as pessoas da igreja. Então, ele está começando, ele está montando um programa de visitar essas famílias, não só as famílias que recebem cestas, mas as famílias da igreja também, para ver quais são as necessidades e para estar mais perto e talvez fazer um discipulado com essas pessoas. Então, eu acho que das ações são essas. Poderia passar o próximo? Bom, como tudo tem desafio, né, na vida, nós temos os nossos desafios. Nós precisamos estar atentos, assim, à questão das cestas básicas. Hoje, eu quero agradecer a todos vocês que colaboram, de qualquer forma, com esse projeto. É fundamental a gente ter uma continuidade. Nós já passamos por algumas dificuldades, em alguns tempos atrás, principalmente 2021, 2020 e 2021, foram anos mais difíceis um pouco, mas com a graça de Deus, nós conseguimos umas doações de cestas. E foram, nesses anos, mais de 200 cestas foram doadas, não como dinheiro, né? Mas como cesta mesmo. E com isso nós economizamos um pouco e fizemos um pequeno caixa. Agora esse caixa está minguando. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo ter doações na medida das 85 cestas que nós compramos por mês. Então, isso é um desafio nosso, né? Um desafio grande. Outro desafio é também ter mais voluntários, mais pessoas da igreja para nos ajudarem nesse programa, porque tem muita demanda. E o maior desafio que eu acho que existe hoje também, principalmente nas comunidades do Dona Tila, no Uberaba e no Caximba, é que mais mulheres se envolvam, porque a demanda por aconselhamento, por oração, é muito grande. As moças, principalmente, eu vejo que toda vez eu vou ao Caximba, e elas precisam de oração. Nós temos tido algumas senhoras que nos acompanham, a Marta, a Silvia Krecker, e, às vezes, também outras pessoas, a Beth também já esteve lá orando por essas pessoas. É um trabalho muito, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? É um trabalho fundamental, porque às vezes a gente vê o que é o poder de orar junto com uma mulher que está numa dificuldade grande. E nós vamos, às vezes, mais homens do que mulheres, mas elas se abrem mais com as mulheres, elas se achegam mais às mulheres. Então, é um desafio também da gente conseguir essa participação. Então, eu acho que seria isso para vocês hoje. Acho que conto com todos, com a colaboração, e agradeço demais a todos que já fizeram algum tipo de doação. As doações para o nosso projeto de cestas básicas é através do Pix ou através da conta da igreja, acrescentando no final da doação 99 centavos. Qualquer valor é muito bem-vindo. Muito obrigado a vocês por me escutarem. Gente, vamos orar então por esse ministério que tem acontecido. Se você tem a possibilidade de ajudar, estar junto com eles, trabalhando, se envolver, ofertar, que Deus toque no seu coração, e você possa, qualquer dúvida que você tenha para tirar, pode conversar com o Luiz ao final do culto, tá bom? Então vamos orar? Senhor, a gente te agradece porque o Senhor tem levantado toda essa equipe que tem trabalhado aqui, representada pelo Luiz hoje, Senhor. E o nosso pedido é que o Senhor continue abençoando eles, continue dando sabedoria para eles, Senhor, em ter as palavras certas. A gente sabe que a maior alegria deles está em saber que eles compartilham do alimento eterno, que é o Evangelho por meio de Jesus Cristo. Mas o Senhor também nos dá a alegria de poder ajudar as pessoas em necessidades reais que elas têm e, com isso, demonstrar o amor que
o Senhor demonstrou por nós estender esse amor até essas pessoas. E a gente pede que tudo isso possa ser cada vez mais eficaz, que isso possa ser vivo, que eles possam continuar a experimentar a sua ação e que em todas as necessidades que esse ministério tem precisado, o Senhor possa estar levantando e eles possam ver a sua ação, Senhor Jesus. Obrigado porque a gente pode fazer parte disso. É no seu nome que a gente ora, Senhor. Amém. Amém. Então, agora o pastor Robson tem um momento especial aqui com a gente. Bom dia. Eu quero sugerir, se você não tem um orçamento pessoal, deveria ter, né? Faça um orçamento, faça uma lista. E eu tenho feito assim, e por muitos anos tem sido bom, porque a gente sabe que tem compromisso. Compromisso a gente honra, não é quando eu lembrar. Então está lá, meu orçamento começa, meu dízimo, minha oferta missionária, e depois vem as cestas básicas, né? Aí tem um valor para a cesta básica, está lá. Todo mês, quando o salário entra, você vai lá, e a gente assume o compromisso, assim as coisas podem andar, e a gente pode ter as coisas funcionando também como ministério da igreja. Então, convido você a fazer parte disso. Luiz, você não falou o valor de uma cesta. Cadê você, Luiz? Cadê? Ali, valor de uma cesta hoje? Em torno de R$ 75,00 por R$ 99,00 depois. Se você quiser dar um pouco mais, isso faz toda a diferença. Você quer dar 2 cestas, 3 cestas, 5 cestas, quer dar meia cesta, fica à vontade. Mas ponha no seu orçamento, não fica assim, quando eu lembrar, senão vai ficar difícil, né? Aí a gente acaba não lembrando e não faz, não assume um compromisso. Amados, esse é um momento sempre tão gostoso, porque eu tenho tido o privilégio de poder apresentar crianças ao Senhor. E isso me faz, assim, me enche o coração de alegria. Porque através dos anos eu já apresentei crianças que depois eu já fiz o casamento. Não é bom demais isso? É muito gostoso, né? Ou você apresenta a criança, daqui a um tempo você está batizando esse cidadão aí, ou essa cidadã aí, já com seus 13, 14, 15 anos. É uma alegria muito grande para o meu coração. E hoje eu queria convidar o Claudinei e a Daiane a trazer o Lucas na frente. O Theo pode acompanhar também. Nós queremos apresentar o Lucas à igreja, mas especialmente apresentar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre essa vida. Enquanto eles vão chegando, eu quero introduzir aquilo que eu queria compartilhar. Quando veio, precisa dar a palavra lá naquele momento, e logo me veio um trecho, todo assim, firme, Theo, aguenta firme. A luz é forte no olho mesmo, você já acostuma. Devia ter vindo de óculos escuros, né, cara? Mas essa luzinha aqui na frente a gente depois acostuma, mas no começo impacta, né? Mas é bom, sabe por quê? Porque a criança fica hipnotizada, ela não chora. Funciona bem. E quando pensei em vocês, me veio logo uma frase que foi trecho da mensagem do domingo passado à noite. Eu queria convidar você que vem só pela manhã, talvez se você quiser ouvir, e eu vou dar uma continuidade hoje à noite nessa ideia que a gente já trabalhou. E a gente falou no domingo passado um pouco, a gente começou falando do marketing olfativo, que é essa coisa de cheirinho em loja, né? Sabe? Você já sabe como é que isso funciona, né? Então, você sente bem naquele lugar, você conecta. Então, as empresas têm todo um estudo, né, para esse marketing específico. Mas o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele fala exatamente assim, falando sobre cheirinho, né? Ele diz, graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. E tem uma coisa muito legal que a gente pode imaginar, porque é claro que cheiro mais do que nesse texto, a questão não é questão tanto física. A gente falou um pouco sobre isso, sobre uma procissão de vitória, sobre incenso. Se você tem interesse, ouve lá no YouTube a pregação do domingo passado, e hoje à noite eu vou continuar um pouquinho sobre isso. Mas tem uma coisa que é um cheiro, que não é um cheiro que a gente vai de partículas em suspensão, coisa assim, mas é uma atmosfera presente. E tem casa que a gente sente isso. Tem casa que a gente entra e se diz, Deus está aqui. Mas um casal, quando se desentende, esse cheiro muda. Ele é diferente. E eles precisam, os dois, e o Lucas precisa, ter uma casa que o perfume de Jesus está lá. Depende muito de vocês andarem com Deus. Mas é interessante que o texto termina, e essa foi a frase
que veio para mim muito forte. O versículo 16, eu li o 14 e o 15. Mas o 16 termina assim: quem está capacitado para tanto? Como quem diz, quem é que consegue dar conta disso? E logo em seguida, no capítulo 3, nos versículos 5 e 6, a gente abordou isso também no domingo passado, o próprio apóstolo escreve, diz assim: não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, pois nossa capacitação vem de Deus. Essa casa que tem esse perfume de Cristo, que tem essa bênção do Senhor, depende de Deus. Mas em combinação com isso, depende da nossa busca, do nosso compromisso com o Senhor. E é isso que a gente quer orar nesta manhã, para que a casa de vocês tenha esse perfume bonito de Cristo Jesus. E quando tem esse perfume bonito, aquela coisa de criança que ou chega na adolescência, que fica aquela revoltado, se bem que isso faz parte um pouco do crescer, né? Aquela fasezinha assim que a gente passa, para alguns passa bem rápido, mas a minha casa é lugar gostoso de estar, é lugar bom, é lugar da presença de Deus, e lá ele pode ser impactado. Eles, Theo e Lucas, vão ser impactados, porque em casa tem o perfume de Jesus. Nós vamos orar por isso. Isso, vamos olhar. Vamos olhar para todo mundo, para a luz, papai, para a mamãe, tá bom? Vamos ficar de pé para essa oração. Querido Deus, quero orar pelo Claudinei, pela Daiane, pelo Theo, pedindo que eles sejam instrumentos do Senhor para abençoar a vida do Lucas. Que o bom perfume de Cristo inunde esta casa. Que o Lucas possa crescer num lugar onde ele sabe que Jesus está presente. Quando ele passar pelo portão de casa, às vezes vindo da escola, onde teve talvez um dia difícil, passando por dificuldades com relacionamentos, ele saiba que em casa tem um porto seguro. Há a presença do Senhor. Seus pais são instrumentos de sabedoria dos céus. Seus pais exalam um bom perfume de Cristo. Pai, oramos pela tua bênção de saúde, de proteção, de guarda de todo mal, que guarde, Pai, dos ataques do inimigo, e que o Lucas e o Theo possam crescer numa casa onde eles veem Jesus vivo. Nós temos como pais esse grande desafio, mas nossa capacitação vem do Senhor, o nosso Salvador. Abençoa esta família e o Lucas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Podem sentar, queridos. De nada, querido. Nós vamos orar pela escola dominical em seguida, e quero também compartilhar com vocês que eu estou saindo de férias, agora próximo domingo meu, agora é o primeiro domingo de novembro aqui na igreja, e eu quero agradecer também que Deus tenha nos dado essa oportunidade. Deus abençoou. Vocês sabem que a Mari não tem podido estar no culto porque a gente cuida da sogra, e Deus proveu uma prima que se ofereceu para cuidar da minha sogra nesse tempo. Uma boa parte, depois outra irmã dela, que mora nos Estados Unidos, vai estar aqui alguns dias também. Deu certo. Então, por isso também que a Mari está comigo hoje, né, depois de quase meio ano que ela não vinha no culto pela manhã, e a gente agradece a Deus por essa oportunidade, contamos com a sua oração, para que a gente também possa ter um tempo de bênção. Vamos ver filhos e netos, né, durante esse mês. Então, estamos muito gratos a Deus por essa oportunidade. Vamos orar pela escola dominical agora? Pai amado, muito obrigado que a gente pode ver os nossos filhos crescerem no ensino do Senhor. E agradeço que tem gente chamada por Ti, disposta a se preparar para ministrar a palavra de Deus para essa garotada. Pedimos em nome de Jesus agora que seja mais um tempo gostoso de ouvir a voz do Senhor, na linguagem própria, com os exemplos próprios, com os desafios adequados, que cada uma dessas crianças possa ser tocada nesta manhã pela voz do Senhor através de cada um dos seus professores. Pedimos a Tua bênção sobre eles, Pai, alunos e professores, assim como pedimos Tua bênção também, porque hoje de manhã, Deus, temos um privilégio tão precioso de ouvir Filipe sendo usado por Ti
para abençoar e falar o nosso coração. Que teu Espírito esteja sobre ele. Que seus lábios sejam instrumentos do Senhor para nos abençoar. E nós te louvamos, porque esse homem de Deus que estará hoje trazendo a palavra é um desses, lá no passado, um desses pequeninos que na escola dominical ouviu os fundamentos da fé e na sua casa, por pai e mãe, pôde ser criado num lugar onde o bom perfume de Cristo marcou a sua vida. Que nós sejamos abençoados hoje por esta palavra, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem seguir para a escola dominical, alunos e professores. E nós, Filipe, Deus te use como instrumento do Senhor. Alegria. Eu acho que esse foi um que eu peguei no colo, acho que sim, apresentando, foi? Acho que sim, né? Que alegria ter você. Pois na outra igreja ainda, mas eu estava lá. Muito bom, que Deus abençoe. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém. Obrigado. Olá, queridos. Bom dia a todos, bom dia. Vou estender a minha palavra assim como o Luiz falou. Eu geralmente frequento o culto da noite, então talvez você não me conheça, mas por mais que a boca e a nuca não se enxerguem, os dois fazem parte do corpo. Então, por mais que talvez você não conheça, não saiba quem eu sou, nós servimos ao nosso Senhor Jesus no mesmo lugar, no mesmo corpo, e é um privilégio estar com vocês aqui nessa manhã, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Orar para que Deus nos conduza, e eu vou orar aqui em cima por mim e por vocês. Mas faça oração no seu coração também, para que nesse momento o Senhor Jesus encontre um coração fértil no seu coração seja um coração fértil para ouvir a palavra dele, para receber aquilo que ele tem para nós nessa manhã e que possamos ser transformados para ser cada vez mais parecidos com ele. Tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus, te louvamos porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. O Senhor nos alcançou, o Senhor revelou a sua obra sacrificial na cruz. Obrigado que o Senhor me alcançou e obrigado que nesse momento o Senhor vai me usar para explicar a sua palavra. Então, me usa através de mim e apesar de mim, que os meus irmãos aqui possam escutar uma palavra bem explicada, bem dita e que os seus princípios fiquem muito claros. E peço que o Senhor encontre corações férteis para escutar da sua palavra, corações prontos e dispostos a serem transformados. Tira qualquer tipo de rebeldia, tire qualquer tipo de... qualquer coisa que possa fechar um coração e que o Senhor fale conosco nesse momento. Me transforma também, Senhor Deus. É no nome do seu santo Filho que eu oro. Amém. Vamos ver, tá ligado? Tá ligado. Eu não sou uma pessoa que tem grande disciplina na leitura. Eu já tive, eu gosto, eu sei que é importante, mas não tenho conseguido achar um tempo bom para ler livros em geral. Então eu tenho ido para os audiobooks. Então tenho colocado meu fone de ouvido nos meus momentos que eu posso, coloco no carro e vou escutando os livros dessa forma. E o livro que eu tenho escutado no momento, um pouco esquisito, né? Mas O Senhor dos Anéis. Não sei se você conhece sobre essa aventura. Essa é uma aventura fantástica, escrita há muito tempo. Mas saiu um filme um tempo atrás, uns 24 anos mais ou menos. Ficou mais famoso ainda. E esse livro, então, ele conta a história de um personagem chamado Frodo. Esse é o nosso personagem principal. E esse Frodo é uma criatura chamada Hobbit. É criada por esse autor aí. Essa criatura é uma criatura muito pacata, é uma criatura muito tranquila, eles são baixinhos, até o livro conta que talvez se confunda eles com uma criança, eles têm no máximo 1,20 m, eles gostam de comer, gostam de beber, gostam de fumar o charuto deles, não gostam de se envolver em grandes aventuras, em grandes confusões aí por esse universo, eles gostam de ficar no canto deles, plantar as coisas deles, comer a comidinha deles, eles são bem tranquilos assim. Eu gosto de brincar que eles são adeptos ao deboísmo. Não sei se você já conheceu isso. É aqueles que são de boa. Tipo assim, de boa, não quero confusão, quero ficar na minha, fazendo as minhas coisas. E a história desse personagem, então, se transforma um pouco quando ele recebe um anel do seu tio. E esse anel, a princípio, é um anel inofensivo, eles não conhecem muito bem sobre o que é esse anel.
Mas com o passar do tempo, eles descobrem que na realidade esse anel é um anel mágico. É um anel que foi forjado por um cara, por um ser chamado Sauron, que é o Senhor das Trevas. Pensa assim, no mal. O mal criou esse anel. Então, na realidade, esse é um anel muito ruim. Esse é um anel com vários problemas, apesar de pode até trazer alguns benefícios. E eles estão nessa, descobrem que esse anel é feito por esse camarada chamado Sauron. E esse anel, não só isso, ele tem o desejo de voltar para o seu mestre. O seu mestre, ele tem o desejo de voltar para lá. E então, por mais que eles tenham sido separados, existe toda uma vontade dos dois se unirem novamente. Só que se esse Sauron pegar esse anel de volta, ele fica muito poderoso. Ele vai ficar tão poderoso que ele vai destruir todo o universo conhecido por eles. Então, esse hobbit, esse ser pacato, se vê com esse anel poderoso em suas mãos e ele pensa, o que eu vou fazer? Conversando ali com o pessoal um pouco mais entendido que eles falam assim, a gente precisa levar esse anel para um lugar seguro, porque esse Sauron já está procurando por ele. Ele já está buscando por ele, já está pensando, onde é que ele está? Eu vou atrás dele. Então eles falam assim, Frodo, você vai precisar sair daqui com esse anel. Você vai precisar sair daqui, vai para um lugar seguro, vai para a cidade tal, que eles veem lá, não, essa é uma cidade boa, uma cidade segura, vai para lá. Só que esse anel, ele tem vontade própria, ele tem o desejo de voltar para o seu mestre. E ele tenta as pessoas que usam ele para colocar no dedo. Por quê? Uma vez que você coloca esse anel no dedo, você é dominado por ele. Você não só é dominado por ele para fazer o que ele quer, como ele vai te levar de novo para o seu mestre. Então é uma relação muito complicada de quem tem esse anel. Então assim, é uma missão muito difícil, é uma missão muito complicada que esse Frodo se viu nessa situação. Caiu no colo dele, não teve escolha. Mas o Frodo entendeu, falou, ok, é isso que tem que fazer? Eu vou lá e vou fazer. E o Frodo assumiu a bronca. Claro, era uma missão perigosíssima. Ele ia ter que se aventurar pelo mundo, esse serzinho de nada, ia ter que se enfiar pelo mundo conhecido e desconhecido deles, um mundo mágico, um mundo cheio de maldade, um mundo cheio de problemas. E ele ia ter que enfrentar todas essas coisas, porque ele entendeu que ele precisava ter esse passo de obediência. Ele entendeu que ele precisava obedecer. Ele falou, ok, caiu para mim, então eu vou ter que fazer. E ele faz, ele vai... Enfim, tem toda uma história aí para você se aventurar, vai ler o livro, é muito legal, vai assistir os filmes também, é uma trilogia, são umas 12 horas de trilogia no mínimo, então tem bastante tempo aí para você assistir. Mas o fato é que ele obedeceu. E é muito legal, um detalhezinho, é que o Frodo era o responsável por carregar esse anel. Era só ele, não podia ninguém, porque todos os outros seriam tentados de uma maneira que eles sucumbiriam a esse anel. Mas ele tem amigos. Amigos que dizem, eu não vou carregar o anel por você, mas eu vou caminhar com você. Vamos junto, vamos lá, vamos enfrentar esses perigos, vamos junto. E a minha pergunta para você nessa manhã é, como que você reage perante situações que exigem a sua obediência? Situações que exigiram que você tomasse um passo, talvez um pouco complicado, talvez que te custasse alguma coisa. Você é uma pessoa pronta para obedecer? Você é uma pessoa que tem a disposição de dizer, é perigoso, mas eu vou lá. Ou não, você é uma pessoa que foge. Toda vez que requer sua obediência, você dá um passo para trás e diz, espera aí, como assim? Vou ter que obedecer? Que tipo de obediência? Não, até onde que eu... É uma pessoa que arranja desculpas. O texto que nós vamos ler hoje é um texto de um personagem real, tá bom? Não é fictício que nem o Frodo, mas que tomou um passo muito grande de obediência, que na realidade viveu uma vida de obediência ao Senhor Deus. Mesmo quando a decisão de obedecer pudesse custar bastante para ele. E o texto que nós vamos ler hoje está lá em Daniel 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Vocês podem deixar aberto aí. Eu vou ler, para não ficar tão pesado a leitura do capítulo inteiro, eu vou lendo aos poucos e vou explicando, tá bom? Então vai deixando sua Bíblia aí, a gente vai lendo 2, 3, 4, 5 versículos aos poucos. Assim começa o nosso texto, em Daniel 1. Nós vamos começar lendo o versículo 1 e o 2 somente. Eu estou lendo na NVI, tá bom? Caso alguém queira me acompanhar.
No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. O que está acontecendo nesse momento na história de Israel? Rogério, você podia colocar de novo, por favor? Aí, o que está acontecendo nesse momento no mundo, no povo de Israel? O povo de Israel, há 300 anos antes do domínio babilônio por Nabucodonosor, era um reino que era unido e passou a ser dividido. Você tem, então, Jeroboão liderando 10 dessas tribos como rebeldes, que quiseram se separar. Então, você tem, a partir desse momento, a formação do Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte passou também a ser conhecido como Reino de Israel e o Reino do Sul como Reino de Judá. E o Reino do Norte é uma bagunça. O Reino do Norte, eles são várias dinastias que tomam o poder, eles se afastam completamente de Deus. Esses aí realmente são rebeldes desde a sua formação. E Deus, então, os pune com a destruição total desse reino. Você tem o Império Assírio que vem, acaba com eles e não tem vestígio de nada mais. Eles são completamente destruídos. Já o reino de Judá é um pouco diferente. Ele é um reino, se for comparar, ele é muito mais estável, ele é muito mais tranquilo, se aproxima muito mais do Senhor, mas também tem seus grandes problemas. Também é um reino cheio de problemas, cheio dos pecados. O relacionamento deles com Deus vai e volta. Mas sim, de fato, eles permanecem fiéis a Deus em grande parte da sua história. Eles têm uma dinastia só, o rei Davi tem toda a linhagem dele caminhando pelo reino do sul. Mas eles caem no pecado da idolatria. E Deus, vendo o pecado da idolatria, Deus é fiel à sua própria palavra que diz que se o povo desobedecesse, isso lá em Deuteronômio, se o povo desobedecesse as palavras do Senhor, Ele faria com que o povo e o seu rei passariam a servir uma nação da qual eles não conheciam e passariam a servir a outros deuses. E é isso que acontece então. Deus pune o reino do sul por causa do pecado da idolatria com o exílio da Babilônia. E é isso que o texto de Daniel começa a nos contar hoje. Você tem então o Senhor entregando Jeoaquim, o seu rei, para Nabucodonosor. E ainda diz que o texto nos conta que Nabucodonosor ainda pega alguns utensílios do templo do Senhor para levar para o templo dos seus deuses. E esse era um jeito muito interessante que a Babilônia conquistava uma terra. Eles não simplesmente chegavam e destruíam tudo que eles iam pela frente para acabar. Eles eram inteligentes desse jeito. Então eles vinham, sitiavam a cidade, controlavam a cidade, e aí eles retiravam o que eles viam que era bom. Eles iam e retiravam as pessoas que eles viam que eram boas, para servir a eles mesmos. Eles foram e retiraram os utensílios da casa do Senhor, porque essa era uma demonstração de muito poder. E ainda o texto é quase cruel, dizendo que eles retiravam aquilo da casa do templo do Senhor e levavam para o templo dos seus deuses. E isso, para o povo da época, era uma demonstração muito clara de que os deuses da Babilônia venceu o Deus de Israel. Era isso que essa mensagem estava querendo dizer. Era isso a mensagem que eles estavam passando para o seu povo, que eles estavam passando para o povo de Israel. Era um domínio muito claro do Deus de Israel. E olha só como continua o texto. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhe novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque,
a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Até aqui. Como eu disse, eles dominavam o povo e retiravam alguma dessas pessoas para passar a servir a Babilônia. E é isso o que o rei pede, então, dos chefes dos oficiais. Ele diz assim, dessas pessoas que nós retiramos, dessas pessoas que nós trouxemos, eu quero que você me traga alguns jovens. Entenda jovens aqui, um adolescente. Entenda aqui, um adolescente de 13 e 14 anos. Um menino para a nossa cultura de hoje. Mas ele queria os de boa aparência, ele queria os cultos, ele queria os inteligentes, ele queria aqueles que se destacassem no meio da multidão. Então ele está dizendo assim, me traga só os melhores, só os bons, só aqueles que realmente vão se destacar. Por quê? Porque esses eu vou querer ensinar, esses eu vou querer falar da literatura, eu vou querer falar que eles falem a nossa língua. Basicamente, uma grande lavagem cerebral ia acontecer nesse momento com esses jovens. Essa era a intenção deles. E o texto ainda vai dizer que Nabucodonosor serviria esses jovens à sua própria mesa. Essa era uma prática comum, porque o rei era responsável por todos aqueles que fossem da sua casa. Então ele falou, pode deixar que eu vou cuidar deles. Eles vão comer da minha própria comida, da melhor comida do reino. Eles vão fazer parte comigo da minha mesa. E esse é o retrato dos nossos jovens, então, que nós vamos ler hoje. Esse é o retrato de Daniel. Ele se encontra nesse contexto. Ele se encontra como um jovem da nobreza, um jovem bonito, um jovem inteligente, mas que vai ser forçado a servir a um outro rei. Vai ser forçado a aprender uma nova cultura e passar a servir esse outro rei. E é muito interessante porque uma coisa talvez até esquisita ou talvez que passa despercebida é que Nabucodonosor já vai e muda o nome deles. Aliás, é o chefe dos oficiais que muda o nome deles. E essa era uma tática talvez muito sutil, mas muito eficaz, porque a mudança de nome é uma mudança muito forte. Você se reconhece pelo seu nome, eu me reconheço pelo meu nome. E muito mais do que só ser um nome que nos representa, nessa época o nome também representava o Deus do qual eles serviam. Então, os nomes do Daniel e seus amigos tinham relação com o Deus de Israel. E eles mudam agora para um nome que passaria a ter relação com os deuses da Babilônia. Então, você tem toda essa mudança dos jovens, essa lavagem cerebral, essa forçação, falar assim, vocês vão passar agora a servir a Babilônia. Esqueçam Deus de vocês, esqueçam tudo que vocês fizeram, esqueçam a terra de vocês, esqueçam quem vocês eram. A partir de hoje, vocês vão servir a Babilônia. Tanto quanto cruel, né? Pensar para um adolescente ter que passar por essas coisas, um tanto quanto é forte para um adolescente ter que lidar com essas verdades que talvez, não sei se entende de fato, mas é aqui que se encontra o nosso personagem Daniel. E olha como o texto continua, do 8 ao 14 agora. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens, que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. O texto está nos contando que de todas essas coisas que o Império Babilônico tentou fazer com esses jovens, Daniel se opôs a um deles, a comida do rei. O texto diz que Daniel não queria se contaminar com a comida do rei. E até tem algumas versões que é interessante, que coloca assim, Daniel firmemente decidiu não se contaminar. Com certeza havia pressão para que eles se moldassem a esse padrão. Com certeza deveria haver pressão ali em volta para que eles sucumbissem a esses pedidos. Mas Daniel firmemente decide não se contaminar.
Porque comer a comida com o rei era muito mais do que dividir um prato de comida. Essa comida era comida oferecida a deuses, era comida pagã. Sem contar que tem uma relação muito forte entre você dividir um prato de comida com alguém, é uma relação muito íntima, uma relação de relacionamento muito próximo. E como eram alimentos impuros, Daniel claramente sabia que Deus não permitia que isso fosse comida, ele fala, isso eu não vou fazer. Com isso eu não vou me contaminar. E Deus é muito bondoso com Daniel aqui, tem uma demonstração muito clara do cuidado de Deus, que Deus faz com que esse encarregado, que foi colocado para cuidar deles, fosse bondoso e tivesse a simpatia de Daniel. Ele falou assim, tudo bem, eu posso fazer, mas, cara, eu estou com medo. Imagine se, depois desse tempo, Daniel então não come a comida do rei, e Daniel está mais fraco, está lá mirradinho, enquanto todos os outros jovens estão lá, bonitão, parrudo, roludo, tal, fortão, e Daniel uns magricelos lá. Como é que ia ficar para esse encarregado? E o encarregado falou, o rei vai me matar. E justo, era um pedido, era uma ordem direta do rei. O rei iria matar esse encarregado, possivelmente. E Daniel fala, não tem problema, faz o seguinte, 10 dias nós vamos fazer uma experiência. Não me dê a comida do rei, não me dê do vinho do rei, você vai me dar legume e água. Basicamente um vegano. Daniel falou assim, me dê comida vegana só, tá bom? Só legume e água, não quero saber de nada, e você vai ver que a gente vai ficar mais forte, a gente vai ficar mais bonito. Ou melhor, ele falou assim, aí você vê o que você faz. Ele sabia o que ia acontecer. Mas ele falou assim, aí você age de acordo com o que você vir. Daniel não se intimida com cara feia, Daniel não se intimida com o pedido de gente talvez mais velha que ele, Daniel não fica com medo, mas e se o chefe morrer? Eu tenho que desobedecer a Deus. Com Daniel não tem essa história. Daniel obedece a Deus e ponto. E o encarregado então concorda em fazer essa experiência com ele, para ver o que acontece. E assim o texto continua agora, finalizando o capítulo 1, do 15 ao 21. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Afinal do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. E olha só, aquilo que Daniel falou que ia acontecer, aconteceu. Daniel falou para o encarregado, faz a experiência que você vai ver. E o encarregado viu. Passaram os 10 dias e esses jovens que estavam aí numa dieta vegana estavam mais fortes, mais bonitos, mais corados, mais rechonchudos do que aqueles que estavam comendo da comida do rei. Tanto que o encarregado falou assim, tranquilo, a partir de agora vocês só no legume. Pode ficar só na salada aí, não tem problema. De tanto que ele foi convencido, de tanto que devia ser essa diferença entre eles. Mas mais do que só a aparência física, Deus ainda cuidou de Daniel, e o texto nos conta que ele deu inteligência, deu sabedoria, deu a capacidade de interpretar sonhos e visões. Deus cuidou de Daniel em toda essa história. Ao final do tempo então estabelecido, desses 3 anos, Daniel e seus amigos foram levados para o rei. E o texto nos conta de que não havia ninguém em todo o reino comparado a Daniel e seus amigos. Agora, chegando talvez no final da sua adolescência, mas de todos os magos e todos os encantadores não havia ninguém como eles. O texto conta que talvez o rei tenha feito talvez até uma sabatina com eles ali, testado eles, porque o rei conversou, o rei fez perguntas, o rei queria saber quem que eram esses jovens, e o rei chega à conclusão, não tem ninguém como esses rapazes, ninguém como eles em todo o meu reino. E o texto então termina com uma frase que a princípio
parece que não tem muito sentido, que fala assim, Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. O rei Ciro não é um rei babilônio, é um rei medo-persa. O que o texto está nos contando aqui foi que Daniel permaneceu o tempo do exílio inteiro, servindo a Nabucodonosor e a Babilônia. Daniel permaneceu por todo aquele tempo, Daniel foi fiel. E o rei Ciro foi o rei que permitiu a volta dos judeus a Jerusalém. Esses que foram retirados da sua terra, esses que foram retirados da sua casa, puderam voltar. E Daniel, por todo esse tempo, foi fiel a Deus, serviu onde deveria servir, mas foi obediente à palavra do Senhor. Esse é o nosso texto de hoje, é isso que nós vamos estudar hoje. E eu acho que a gente tem alguns ensinamentos para retirar, tanto olhando para Daniel, como olhando para o que Deus fez na vida desses jovens. E a primeira coisa que eu queria destacar com vocês é que Deus é o Senhor sobre toda a história. Essa história é um exemplo de que Deus não só sabe todas as coisas, como Deus decide todas as coisas. Deus não é pego de surpresa, Deus não improvisa. Apesar de que isso poderia parecer para o povo. Pensa só, se coloca no lugar de Daniel, você com seus 13 anos, e você sabe que você pertence ao povo que foi escolhido por Deus. Por mais que você tenha ouvido falar de muitas histórias, você não viu o seu povo ser resgatado do Egito, você não viu o seu povo atravessar o Mar Vermelho, você não viu o seu povo atravessar o deserto, você não viu o seu povo conquistar a terra prometida, você não viu o seu povo vencer vários inimigos. Tudo bem, você ouviu falar, Daniel com certeza conhecia essas histórias, estudava, sabia, mas você vê agora um povo que está separado, fala, puxa, pois é, meus antepassados diziam que a gente era um povo só, agora a gente já está em dois, e o outro ainda foi completamente destruído, não existe mais. E nós, os poucos que sobrávamos, fomos levados, fomos tirados dessa terra que teoricamente era a terra prometida. Nós, o povo escolhido, está por aí, está pelo mundo. A terra prometida, que era a nossa terra, sendo dominada. E é muito cruel, talvez, aquilo que Nabucodonosor faz, de retirar os utensílios do templo de Deus e levar para o seu templo. Parece que é a última facada, parece que enfiou a facada no povo e deu uma girada, para ser uma demonstração clara de que o Deus de Israel havia perdido. E essa talvez fosse a nossa reação perante essa situação. Não digo que talvez Daniel não tenha chegado a pensar nisso, ou o restante do povo não tenha olhado para isso e dito, Deus tentou, mas Deus perdeu. Mas quando a gente olha para as Escrituras, e o próprio texto começa sendo muito claro que o Senhor entregou Joaquim. A Bíblia é muito clara que o povo seria punido com o exílio caso eles desobedecessem a Deus, e de fato eles desobedeceram. Então essa história toda não é um Deus que perdeu, mas um Deus que está cumprindo com a sua palavra. É um Deus que está sendo fiel ao que Ele mesmo prometeu. É um Deus que continua controlando essa história, mesmo que ela pareça um pouco complicada. E mais do que isso, quando a gente olha para a Bíblia um pouco mais de cima, quem foram as duas tribos que permaneceram no Reino do Sul? Foi a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Até fala que Daniel era da tribo de Judá. Quem mais, que personagem da nossa Bíblia viria da tribo de Judá, senão o nosso Senhor Jesus? Deus não estava brincando sortes com o seu povo quando levou eles para o exílio. Deus não estava testando, Deus não estava vendo o que ia acontecer. Apesar de que a situação era bem complicada, Deus continuou cuidando para que Jesus viesse da linhagem de Davi. Desses mesmos que foram retirados da sua terra e levados para longe, eles permaneceram do jeito que Deus queria que fosse, para que Jesus viesse do jeito que Ele havia prometido. E sabe, quando a gente olha para a nossa volta, talvez seja a nossa sensação para o mundo de hoje também. Eu sei que eu me pego pensando nessas coisas às vezes e dizer assim, acho que Deus perdeu o controle. Quando a gente vê o estado do mundo, quando a gente vê o estado da humanidade, quando a gente olha para tudo que tem acontecido à nossa volta, fala, como é que Deus pode estar no controle disso ainda? Como é que isso pode estar passando por Ele e Deus não está fazendo nada? A gente pode olhar para a nossa
uma história um pouco mais próxima, a gente olha para o Brasil, a gente vê a quantidade de problemas que nós vivemos, a gente pode olhar para a nossa sociedade e, assim, eu sei que eu tenho uma dificuldade de confiar em brasileiro. Não sei se você é assim também. Porque é uma maldade que existe em nós, é uma maldade que existe no nosso coração de sempre querer levar vantagem, de sempre querer passar o outro para trás. Você pensa assim, como é que Deus está no controle? Ou ainda, quando a gente olha para o mundo, nossa, tem tanta coisa acontecendo. Pega a guerra da Ucrânia, guerra no Oriente Médio, sem parar. Tem tantas guerras internas acontecendo no mundo hoje. Nós temos crises de imigração, nossa, gravíssimas. A Europa está passando por situações graves. Nós aqui vemos os nossos amigos, nossos vizinhos venezuelanos fugindo aos montes do seu país, e a gente pensa assim, o que aconteceu com o nosso mundo? Aonde que está Deus nessa história? Será que Deus não se perdeu? Será que Deus não se confundiu em um caminho? Será que Deus tentou alguma coisa e deu errado e agora Ele está vendo as consequências explodir na cara dele? O que aconteceu? Tem tanta coisa acontecendo, mas Deus não foi pego de surpresa. Deus não se perdeu. Deus não está improvisando. A gente precisa lembrar de que o mundo jaz no maligno. Sim, tem coisas horríveis acontecendo. O mundo à nossa volta é mau. Mas isso é consequência do nosso pecado. Isso é consequência do seu pecado, do meu pecado. Isso é consequência de uma humanidade caída. Uma humanidade longe de Deus. É isso aí mesmo. Deus não perdeu o controle. A humanidade simplesmente está seguindo o rumo que Deus sabia que iria ser seguido. E o livro de Daniel é uma grande lembrança de que Deus está no controle da história. Nós lemos só o capítulo 1, mas quando olhamos para o livro inteiro, nós vemos que Deus está no controle. Deus está dominando a situação. Deus sabe o que vai acontecer, Ele decide o que vai acontecer. Nós temos no capítulo 2 o sonho de Nabucodonosor, que ele vai sonhar com a estátua. E Daniel vai revelar para o rei que cada pedaço dessa estátua é para exemplificar um dos reinos que haveria de dominar o mundo conhecido. Você tem o Império Babilônio, você tem os Medo-Persas, você tem Alexandre o Grande, você tem o Império Romano. Tudo estava decidido por Deus. Tudo já estava escrito. Tudo já era claro, já era dito. O fim do livro de Daniel tem uma linguagem apocalíptica, porque Deus está mostrando que Ele já é o Senhor sobre o fim dos tempos. Os fins dos tempos já estão decididos, Deus já escreveu essa história. O livro de Apocalipse serve para nos lembrar disso, de que Deus já escreveu a história. Deus continua decidindo como as coisas acontecem. O nosso papel nessa história é confiar nele. É confiar de que Deus continua cuidando. Por mais que pareça difícil. Por mais que talvez a gente olhe e diga, eu não sei como Deus vai nos livrar dessa. Não sei o que vai acontecer. Mas Deus continua como Senhor de toda a história. E nós podemos confiar nele. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que Deus cuida dos seus. Quando a gente fala que Deus é um Senhor sobre toda a história, que Ele domina sobre reinos, impérios, governadores, isso é maravilhoso, isso é magnífico, mas pode parecer distante, pode parecer longe. Fala assim, eu não estou me importando com os reinos, eu não estou me importando com o que acontece com os nossos governadores, eu não estou me importando com esse grupo que governa o mundo. E a minha vida? E os meus problemas do meu dia a dia? E o meu trabalho? E a minha família? Mas Deus é um Deus maravilhoso que continua cuidando pessoalmente de cada um de nós. Mesmo quando o seu povo é levado para uma terra distante como consequência do seu pecado, Deus continuou cuidando dos seus. E Ele cuida de Daniel. Olha como é que está no versículo 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso. Olha o versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência. Deus continuou cuidando de Daniel. Deus continuou ao lado de Daniel, cuidando deles. Vendo as necessidades que Daniel tinha e suprindo essas necessidades. Querido, Deus te enxerga.
Deus ouve a sua oração. Deus olha para as suas necessidades, Ele enxerga elas. Ele olha para o seu coração e vê o que está passando lá. Mesmo sendo um Deus grandioso, mesmo sendo um Deus que controla toda a história, Ele pessoalmente cuida de cada um de nós. Ele ouve a sua oração. Talvez não pareça, talvez você está passando por um momento e fala assim, mas não está parecendo que Deus está ouvindo. Não está aparecendo, Deus não está respondendo. Mas Ele ouve, Ele cuida. É uma promessa dEle. Olha só o que diz a sua Escritura. Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Isaías 46, 4. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os susterei e os salvarei. Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus não só nos ouve, como Deus continua nos sustentando, Deus continua nos guardando. Deus é um Deus de amor, é um Deus de cuidado, é um Deus presente em nossa vida. Quando eu tinha 10 anos, meu pai entendeu que era momento de eu aprender a andar de ônibus. Então ele falou, agora você vai a partir daqui poder se virar por Curitiba sem precisar receber carona. E eu odiei esse momento. Até ali, era minha mãe e meu pai que me levavam para cima e para baixo, no carro, legal, né? A partir dali, eu tinha que ficar no ponto de ônibus, esperando no frio, no calor. Nossa, eu lembro como demorava muito mais para ir para os lugares. Eu tinha os meus afazeres de um menino de 10 anos, né? E eu lembro que, assim, quando a minha mãe me levava, nossa, era assim. Quando eu tinha que ir de ônibus, tinha que ir tão mais cedo e ficar no ônibus e passar. Era um sofrimento para mim na época. Eu lembro que foi uma atividade um pouco traumática para mim, para o momento. Mas hoje, olhando, eu penso, que bom que meu pai me ensinou a isso. Meu pai estava me ensinando a ser um pouquinho mais homem, a ter mais liberdade, aprender a me virar, mesmo que isso doesse um pouquinho. Isso não foi falta de amor, isso não foi falta de cuidado. Pelo contrário, foi assim que meu pai demonstrou amor e cuidado. E Deus com Daniel, muitas vezes é a mesma coisa. Quando parece que está ruim, parece que não está bom, mas Deus está lá ensinando os seus, cuidando dos seus, mesmo no momento de dificuldade. Mesmo quando parecia que tudo estava conspirando contra, na realidade Deus estava cuidando dos seus. Estava ensinando Daniel e seus amigos. E Deus vai realizando milagres na vida de Daniel que não sabemos exatamente se Daniel sabia desses milagres. Só diz, Deus fez com que o homem fosse bondoso. Talvez Daniel fez, aconteceu, e ele nem soube que foi Deus que realizou o milagre. E na nossa vida é assim também. Deus realiza milagres na nossa vida que às vezes passam despercebidos. O nosso alimento, a nossa casa, as nossas roupas, o seu trabalho, os seus filhos. Tudo isso é milagre do Senhor na nossa vida. Tudo isso é cuidado de Deus por nós. Tudo isso é Ele demonstrando, mesmo que de uma maneira rotineira, mesmo que no dia a dia, mesmo que a gente nem dê tanta bola. Claro que eu tenho trabalho. É óbvio que eu tenho roupa, é óbvio que eu tenho comida. Mas isso é cuidado de Deus na nossa vida, um cuidado milagroso. E muitas vezes Deus cuida de nós mesmo sem a gente merecer. Eu gosto de falar que eu sou um grande hipócrita quando eu falo com os adolescentes e digo, não namore na adolescência, porque eu comecei a namorar na adolescência. Mas eu posso dizer também que, como eu fiz, eu sei que não é bom, então não façam, é o que eu falo para eles. Mas veja só, eu comecei a namorar na adolescência, algo que não é indicado. Quando eu noivei, essa eu acho que é uma das mais graves, eu não tinha um emprego quando eu noivei. Eu tinha R$0 mensais caindo na minha conta. E você pensa assim, como que permitiram um negócio desses, né? Mas olha só, eu estou casado, Deus tem guardado, não faltou alimento uma vez na minha casa. E não estou dizendo aqui que Deus me deu rios de dinheiro, que eu estou deitado na grana. Não é isso. Mas mesmo no pouco, Deus foi sustentando, Deus foi guardando, Deus foi dando pessoas à minha volta que cuidaram de mim. Comecei morando de favor. A comida era pouca, mas era.
mas tinha comida, tinha roupa, tinha teto. Mesmo quando nós não somos muito sábios, mesmo quando a gente não é muito, talvez até muito obediente ao que Deus quer, Deus também cuida de nós. Ele também demonstra o seu cuidado, o seu amor para conosco. Deus não nos abandona. Ele cuida de nós, pessoalmente, cada um de nós com as nossas necessidades, com as coisas que nós precisamos. E o terceiro e último ensinamento que eu quero trazer para vocês hoje é que Daniel foi obediente, independente da situação. Daniel caiu nessa situação talvez meio de paraquedas, foi retirado da sua casa, foi trazido para o rei, tudo contra a sua vontade. Mas Daniel não titubeou quando era para obedecer a Deus. Daniel não pensou duas vezes. Daniel não tentou racionalizar na cabeça dele o que era melhor. Daniel obedeceu a Deus e ponto. Mesmo quando parecia que a obediência a Deus poderia ser bem desvantajoso para Daniel naquele momento. Porque obedecer a Deus, nessa história, quando ele nega a comida do rei, era uma clara insubordinação ao rei. Tanto dele quanto do encarregado. O próprio encarregado fala, o rei vai me matar. Isso poderia ter sido uma consequência da obediência a Deus de Daniel. E o próprio Daniel poderia sofrer essas consequências. Poderia ser levado à morte. Mas não importava para Daniel. Ele sabia que ele precisava obedecer a Deus. E a obediência a Deus pode ter consequências graves aqui para nós na terra. O próprio livro de Daniel conta isso. Aqui, Daniel meio que se livrou. Mas quando o rei diz, não orem para Deus, Daniel ora, é pego, ele é jogado na cova dos leões. Quando o rei diz, curvem-se perante a estátua, Daniel não se curva, porque ele sabe que não pode adorar outros deuses. Ele é jogado na fornalha ardente. Teve consequências. Claro que Deus livrou Daniel de todas essas coisas, é uma história maravilhosa do amor e cuidado de Deus. Mas Daniel obedeceu, independente do que fosse acontecer com ele. Daniel não tinha medo de autoridades terrenas, não tinha medo de cara feia, não tinha medo de gente mais velha, quando o assunto era obedecer a Deus. E queridos, obedecer a Deus é muito simples. Obedecer a Deus não tem dúvida do que é para ser feito. Sabe o que é difícil? É ter vontade de obedecer a Deus. Aí eu concordo. Aí a gente, nossa, aí começa a ficar difícil. Porque quando o seu chefe pede para você mentir no seu trabalho, ele diz assim, ó, dá uma mentira aí no seu relatório, tá bom? Não coloca tudo que você disse que ia colocar, tá bom? Para a gente ficar melhor na fita. Não é difícil saber o que Deus quer de você nesse momento. Não é difícil saber qual que é a vontade de Deus. Qual que é o difícil? Eu vou me dar mal com o meu chefe, porque eu vou ter que desobedecer ele. Eu vou ter que explicar para ele que eu não vou mentir. Talvez, se eu tiver que desobedecer o meu chefe para obedecer a Deus, eu perca a promoção que eu estou caminhando, eu estou quase lá. Talvez o meu chefe vai olhar para mim e vai dizer, você não tem valor para essa empresa se você não consegue fazer o que eu estou pedindo para você. E essa é a nossa dificuldade. Não em saber o que Deus quer, mas de fato ter um coração pronto para obedecer. Porque pode ter consequências, pode ser bem ruim para o mundo afora, podemos ter consequências graves em nossa vida. Mas para Daniel, isso não importa. Mas não fica um pouco mais fácil de me animar, de ficar pronto para obedecer quando sabemos que Deus é o Senhor sobre toda a história e Deus cuida de nós pessoalmente? Não dá um ânimo a mais, pensar, ok, vai ser difícil, talvez eu sofra consequências para essa obediência, mas Deus está comigo. Eu não estou sozinho nessa. Não é eu contra o mundo. É Deus contra o mundo, eu só estou aqui para obedecer Ele. E Deus, Ele honra essa obediência. É o que Ele faz com Daniel. Quando Daniel é obediente, Deus falou, então tá bom, eu vou fazer com que o homem seja bondoso com você, eu vou te capacitar, eu vou te dar dons, eu vou te dar talentos. Porque Deus honrou. Ele viu esse pequeno ato de comprometimento, de obediência de Daniel e cuidou de Daniel. E Ele é assim conosco também. Ele olha os pequenos atos da nossa vida e valoriza eles.
e considera eles. É importante para Deus esses pequenos atos. Sabe qual que é um pequeno ato que para mim é muito difícil de obedecer a Deus? Assim, muito difícil, que é o momento que eu peso. Limite de velocidade. Porque limite de velocidade para mim é relativo, é de acordo com a minha pressa. Se eu estou com pressa, mas 40 não dá. Se eu estou atrasado, 40 não dá. Mas o que Deus diz? Deus diz para a gente obedecer às autoridades aqui da terra, com as leis que eles impõem. E a lei diz o quê? A lei diz 40. Não 45, não 42. 40. E eu deveria obedecer. E são nessas coisas que nós vamos demonstrando a nossa obediência para Deus. Como é que está o seu imposto de renda? O seu imposto de renda ele é redondinho? Ele é bonitinho assim? Você vai batendo item por item, vai batendo no centavo? Aí talvez se diga, mas se eu declarar tudo, eu vou pagar muito imposto. Não tem condições, não tem como. Quando perguntam para Jesus sobre pagar muito imposto, um imposto abusivo, ele diz, dai a César o que é de César. Pague o imposto. Mesmo que seja bem ruim, mesmo que seja bem alto. Porque é o que Deus quer de nós. É o que Ele pede de nós, é esse tipo de obediência. E nós temos outras pequenas regras no nosso dia que vão mostrando, talvez, o nosso coração desobediente. Quando temos regras, por exemplo, regra do condomínio. O condomínio diz que pode fazer barulho só até as 22. Aí você olha no relógio, você fala, mas são 22h15 só. Só 15 minutos. O que Deus diz? O que a regra do condomínio diz? 22 ou 22h15? 22. A regra do condomínio diz, não pode sair com cachorro sem coleira. Aí você pensa, mas isso é para o cachorro da vizinha que é brabo. O meu que é mansinho não tem problema. Mas o que a regra do condomínio diz? Cachorro é na coleira. E são nessas pequenas coisas, às vezes até insignificantes, que nós vamos demonstrando um coração desobediente àquilo que Deus quer. Nós vamos mostrando um coração rebelde, um coração pronto para que qualquer coisa que fuja da minha vontade, qualquer coisa que eu olhe e vai dizer, isso não vai me trazer benefício? Eu não quero saber. Mas, gente, obediência é obediência. Não existe meia obediência. Você que é pai vai saber. Quando você chega do mercado cheio de sacolas e fala, filho, me ajuda carregando as compras? Seu filho vai lá e carrega 2 sacolas, dá 100, e fala, não, eu já fiz meu trabalho. Você fala, claro que não. Ou você fala assim, filho, vem me ajudar. E ele, estou assistindo um filme, daqui 1h30 eu vou. Não, agora, o carro está agora, tem coisa congelada lá, precisa ir para o freezer. Por quê? Porque meia obediência não é obediência. Obediência é obediência completa. Mas mesmo que a nossa obediência completa a Deus, a tudo que Ele pede de nós, a tudo que Ele incumbe a nós, mesmo que a gente sofra essas consequências, mesmo que talvez você passe por maus bocados aqui na terra por ter que obedecer a Deus, Deus não te abandona. Deus não esquece de você. Deus não está nem aí para você, pelo contrário, Ele se importa, Ele olha, Ele vê o que você está passando. Ele honra a nossa obediência. Um grande exemplo é esse livro de Daniel. Continue lendo ele. É tão precioso ver como Deus é um Deus de cuidado, mesmo quando as situações são adversas. E Daniel permaneceu nessa terra até o 1º ano do rei Ciro. Daniel foi fiel o tempo todo que ele esteve naquela terra. O tempo todo do exílio. E se a gente fosse fazer um paralelo entre o povo de Israel, que agora estava sendo levado da sua terra para morar em outro lugar, servir a outros reis, servir a outros deuses, talvez que outro povo tenha essa mesma descrição. Senão nós, os cristãos, que somos peregrinos, somos forasteiros nessa terra, não pertencemos a nenhum reino desse mundo. O nosso lar é o céu. Nosso rei é o Senhor Jesus. Não são os reis dessa terra, não são os reinos dessa terra. Estamos aqui apenas de passagem. Mas o que a gente faz aqui, enquanto estamos vivendo aqui? Obedecemos ao Senhor Jesus, obedecemos a Deus. Servimos a talvez outros reis quando tenhamos que servir. Assim como Daniel passou a servir o rei. Mas nunca colocando a obediência de Deus em xeque.
E nunca pensando que Deus se esqueceu de nós. E nunca pensando que Deus abandonou o mundo à própria sorte, porque isso não é verdade. Deus continua como Senhor de toda a história. Deus continua cuidando de cada um de nós. E nós temos que ser obedientes à sua palavra. E é legal, porque assim como o Frodo, que eu contei lá no início, teve essa árdua tarefa, ele tinha os seus amigos, nós também temos um Consolador, que foi enviado por Deus para estar conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco em cada passo da nossa caminhada. Você não está sozinho. Deus está com você. Sem contar os nossos irmãos, os nossos queridos que estão aqui. Nós servimos para um consolar o outro também, para fortalecer o outro, para lembrar o outro, vamos obedecer a Jesus. Vamos seguir a Jesus porque vale a pena. Queridos, você não está sozinho. Deus continua o Senhor sobre toda a história. Vamos orar? Senhor Deus, eu te louvo mais uma vez por quem Tu és. Eu te louvo porque o Senhor nos alcançou. E te louvo porque através da história de Daniel que nós lemos hoje, o Senhor pode nos ensinar e nos mostrar de que o Senhor não nos abandonou. O Senhor não abandonou o mundo. O Senhor não perdeu a história de controle, pelo contrário, o Senhor continua sendo um Deus soberano, um Deus grandioso, um Deus amoroso. E eu peço nesse momento que a começar em mim, que a nossa resposta para tudo isso seja obediência. Que possamos te obedecer nas grandes e nas pequenas coisas do nosso dia. Que possamos te honrar e te glorificar, mesmo quando as situações parecem que não vão nos favorecer, mas que tenhamos a sua palavra como a coisa mais importante em nosso coração, Senhor Deus. Por favor, nos transforma, a começar em mim. É no nome do seu santo Filho que eu oro. Amém. Amém. Obrigado, Felipe. Gente, alguns avisos bem rapidinhos aqui sobre a nossa agenda da semana. Das nossas atividades regulares, só pedimos às mulheres que se atentem. Reunião essa semana é reunião da tarde, tá bom? Homens daquela reunião quinzenal de quarta-feira se reúnem na quarta às 17h30, para aqueles que puderem. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. E nessa semana a gente tem a divulgação de algumas atividades ali que são um pouquinho fora do comum. Nesse fim de semana, a juventude não se reúne aqui na igreja. Então, você jovem, você adolescente que não estava aqui ontem para ouvir isso, não vamos nos reunir aqui na igreja. As mais informações a gente está mandando daí no WhatsApp dos jovens e dos adolescentes, mas a gente não se reúne aqui na igreja no sábado, tá bom? Mulheres, dia 8 de outubro, tem um momento muito especial reservado para vocês, de um chá de bebê que está sendo projetado aí. Mais informações que você precise, o WhatsApp das mulheres está lá disponível para você tirar dúvidas, tá bom? Mas se prepare aí esse programa para poder cuidar desses nossos queridos por meio desse chá de bebê. E homens, temos aí o nosso Dia dos Homens, a feijoada, está sendo projetado aí. Se você quiser se inscrever, você pode pegar no QR Code, você pode tirar qualquer dúvida que você tenha com o Alvin, com o Carlos. E essas são as atividades aí fora do comum que a gente tem, tá bom? Qualquer dúvida pode ir atrás dos responsáveis por cada um desses grupos. Meu desejo é que Jesus continue falando com cada um de nós, que nos leve em segurança e nos ajude a obedecer Ele em todas as circunstâncias. Deus abençoe cada um de nós.